Fazer um safari na África é uma coisa maravilhosa. Estar perto de todos os tipos de animais selvagens é uma delícia e nos reconecta com a natureza, mas chegar tão perto de um animal selvagem pode obviamente sair pela culatra. Este vídeo prova exatamente que estes são as 10 vezes que as viagens no safari africano deram terrivelmente errado. Agora, pode não parecer que as girafas sejam particularmente agressivas, mas isso não significa que ser perseguido por uma delas seja algo para se rir. Esses animais são enormes e podem desferir um golpe poderoso o suficiente para causar sérios danos. Portanto, os visitantes em um carro lotado na reserva de caça Maasai Mara, no Quênia, podem querer trocar suas risadas por orações. Esta girafa furiosa tem motivos para estar irritada, e é surpreendente vê-la correr atrás de um carro na reserva. O animal pode facilmente alcançar um pequeno jipe, e a situação fica assustadoramente clara quando a girafa se coloca à frente do veículo. Os passageiros rapidamente percebem que estão em uma situação tensa. A girafa está realmente zangada e eles se sentem presos. Não é exatamente uma situação ideal. O que leva a isso? Não se sabe ao certo. Talvez seja apenas um vídeo capturado. Agora, vamos falar de um incidente ainda mais sério. Durante um safari na África, um grupo de turistas presumiu que o motorista era experiente o suficiente para garantir que eles estivessem em território seguro. Em situações como essa, é difícil não confiar nos especialistas. Infelizmente, neste caso, o motorista cometeu um erro grave. Na verdade, ele cometeu dois. Aproximou-se demais de leões selvagens e ainda deixou uma mulher sair do carro para ver os animais mais de perto. Como era de se esperar, a situação saiu do controle e o leão atacou a mulher. Felizmente, um membro da tribo local saiu correndo dos arbustos para ajudar. Familiarizado com o manejo de animais selvagens, ele conseguiu conter o leão e salvar a vida da mulher. Como sempre, deixe-me saber sua opinião na seção de comentários abaixo. Se você se deparar com um rinoceronte, pode ficar nervoso, pois esses animais costumam ser cautelosos perto dos humanos. Embora não sejamos uma ameaça direta para a espécie, os poucos rinocerontes que ainda existem na natureza enfrentam um grande risco de caça furtiva. Seus chifres são altamente valorizados há muito tempo, mesmo que sejam feitos do mesmo material que nossas unhas. O repugnante comércio ilegal de chifres de rinoceronte levou esses animais à beira da extinção. Diante disso, não é surpreendente que os rinocerontes, ao se sentirem ameaçados, protejam seus filhotes e ataquem veículos. Eles têm consciência do perigo que os humanos representam, especialmente porque podem ter encontrado caçadores furtivos em algum momento de suas vidas. Porém, os rinocerontes também estão prontos para se defender. Normalmente, esses animais pesam entre 800 a mais de 1.400 quilos, mas alguns podem chegar a impressionantes 2.900 quilos. Definitivamente, você não gostaria de estar perto de um desses gigantes. Equipados com 2 chifres e uma estrutura extremamente forte, os rinocerontes têm a capacidade de atacar potenciais agressores e dominá-los com sua força. Infelizmente, o caçador furtivo ainda parece ter a vantagem, apesar da aparente força dos rinocerontes, e essas magníficas criaturas estão ficando sem tempo. Ver elefantes em seu habitat natural é uma experiência emocionante para qualquer pessoa. Um grupo de turistas alemães ficou extremamente animado quando uma família de elefantes cruzou a estrada à frente deles enquanto dirigiam pelo Parque Nacional Kruger, na África do Sul. Foi um momento mágico. No entanto, quando se aproximaram mais do veículo, avistaram 2 elefantes machos que haviam se separado do grupo e estavam agindo de maneira agressiva um com o outro. As pessoas no carro quase tinham certeza de que estavam prestes a testemunhar uma briga entre os elefantes machos. Mas, de repente, um dos elefantes percebeu o veículo e pareceu ficar ofendido com ele. Antes que pudessem reagir, a enorme criatura de 5 toneladas estava bem ao lado do carro e, quase imediatamente, cutucou a janela traseira com uma de suas presas. A força de uma presa de elefante é mais do que suficiente para causar danos significativos a qualquer coisa que esteja em seu caminho. Neste caso, a janela quebrou, mas os turistas tiveram muita sorte de sair ilesos do incidente, apesar de terem perdido o depósito do carro alugado. O seguro cobriu até mesmo o dano causado por um elefante.
Durante um momento genuinamente intenso e inesperado, um turista de safari se viu mais próximo da vida selvagem do que os folhetos de férias haviam prometido. Enquanto passava as férias de primavera na África, o fotógrafo Peter Eystein capturou imagens impressionantes quando o grupo que ele liderava teve um encontro próximo com uma chita no Serengeti, na Tanzânia. O passeio fez uma pausa para o almoço perto de um grupo de chitas, e enquanto observavam os animais, notaram que alguns deles pareciam muito interessados nos veículos que se moviam em direção aos turistas. Em um momento surpreendente, uma chita pulou no capô de um dos carros. Os guias garantiram que esse tipo de comportamento é relativamente comum, já que os grandes felinos costumam buscar um local elevado para ter uma visão melhor ao redor. No entanto, o que aconteceu a seguir foi realmente incomum. Outra chita saltou repentinamente pela janela e subiu na parte de trás do carro. Com o coração a mil, o turista britânico Reis conseguiu manter a calma e tirar uma foto impressionante com a chita em close. Sem dúvida, essas foram algumas das fotos de férias mais emocionantes para levar para casa e mostrar à sua mãe. Esta filmagem foi capturada por um casal americano durante um safari em Botsuana em 2020. Eles estavam em um caminhão no delta do Okavango quando se depararam com um hipopótamo. Se você já teve a oportunidade de encontrar um hipopótamo, o melhor a fazer é manter a distância. Esses animais não são tão amigáveis quanto parecem. No entanto, o grupo de turistas decidiu parar e tirar várias fotos. O que poderia ter terminado muito mal começou com o pensamento de que o hipopótamo estava apenas fazendo uma ameaça de brincadeira. Mas, para surpresa deles, o hipopótamo não estava de brincadeira e começou a perseguir o veículo, mordendo a porta do passageiro. Isso impediu que eles se retirassem rapidamente. Uma vez que um hipopótamo morde algo, ele não solta facilmente. Eles tiveram sorte ao conseguir se libertar, mas o hipopótamo causou danos significativos à porta, janela e carroceria do Jeep. Há uma boa notícia. Apesar de passarem a maior parte do tempo na água, os hipopótamos não sabem nadar. Seus corpos robustos e extremamente musculosos fazem com que afundem, mas eles utilizam esse afundamento para se impulsionar no fundo da água, movendo-se com velocidade surpreendente. Se você estiver em uma situação em que um hipopótamo mal-humorado se aproxima, é melhor acelerar e se afastar rapidamente. Esses animais são notoriamente perigosos e não devem ser subestimados. A última coisa que você quer é um hipopótamo furioso se aproximando do seu veículo. Temos algumas imagens bastante peculiares de um ônibus em um safari em um local desconhecido. A cena é, no mínimo, assustadora. Esse ônibus de turismo parece funcionar como uma espécie de jaula, onde os visitantes ficam dentro enquanto são conduzidos para uma experiência íntima e direta com os animais do parque de safari ou de uma instalação semelhante. Pode haver uma certa confusão, já que parece que os tigres estão examinando as pessoas no ônibus como se fossem uma atração. Dado que os visitantes estão na jaula e os tigres estão do lado de fora, pressionando seus rostos contra as barras para ver melhor, isso pode realmente estar acontecendo. Vamos torcer para que o antigo e barulhento ônibus não tenha problemas e que os tigres curiosos não descubram como forçar a entrada na jaula. Os leões são animais incrivelmente inteligentes, e isso é bem conhecido. Mas você sabia que eles aprenderam a abrir portas de carros? Para os fãs de safaris, é surpreendente ver como uma leoa curiosa parece ter um interesse particular por um carro enquanto um congestionamento de tráfego se forma no Parque Nacional Kruger, na África do Sul. Ela está observando atentamente a porta do carro e parece estar tentando descobrir se consegue abri-la. Normalmente, as pessoas se sentem seguras dentro de seus veículos, acreditando que leões e outros grandes predadores do parque não representam uma ameaça imediata. Mas quantas pessoas estão realmente dirigindo por aí com as portas destrancadas? Imagine como aqueles humanos com aparência apetitoso poderiam parecer presas fáceis se os leões descobrissem como abrir essas portas. É impressionante pensar que alguns leões estão aprendendo exatamente isso. Embora leões em um parque de safari estejam constantemente observando o comportamento humano e pegando algumas dicas, isso só nos faz perguntar o que mais eles podem estar aprendendo. Um leão cravar os dentes em sua garupa é uma experiência extremamente desconcertante.
Este búfalo estava lutando por sua vida quando um grupo de turistas sedentos por emoção, durante um safari, subiu em seus jipes, acreditando que teria a chance de ver um massacre em ação. Afinal, quem não sonha com isso? Enquanto isso, o búfalo tenta freneticamente escapar de um bando de leões que trabalha em equipe para isolá-lo e derrubá-lo. Mas essa besta não desiste sem lutar. Ele faz de tudo. Gira, se movimenta de um lado para o outro, até que, em um momento de desespero, bate na lateral do Jeep Safari. O impacto é suficiente para derrubar o leão e o búfalo sai correndo. Infelizmente, todos os leões o seguem de perto, e não conseguimos ver se o búfalo conseguiu cansar aqueles grandes felinos o suficiente para escapar. Para ser honesto, parece improvável, mas, ainda assim, foi uma luta valente. Você começa a questionar se jipes abertos são realmente a melhor opção para se locomover perto de predadores selvagens extremamente perigosos. E aqui estamos novamente, com um enorme leão saltando para dentro de um veículo cheio de pessoas, que aparentemente estavam esperando algo assim acontecer. Este grupo de estudantes estava tirando fotos da vida selvagem no Parque Nacional Kruger, na África do Sul, quando um grande leão branco pulou para dentro do jipe. Felizmente, antes que você se preocupe com a possibilidade de um ataque, a situação se resolveu de forma pacífica. O guia turístico pediu aos alunos que relaxassem, explicando que esse leão foi criado por humanos e vê os carros como brinquedos. Embora não seja totalmente reconfortante saber que um grande felino considera os humanos como companheiros de brincadeira e não demonstra muita cautela, ao menos ninguém se feriu dessa vez. No entanto, relaxar o suficiente para tirar uma selfie com um leão, como parece que alguém está fazendo, pode ser um pouco imprudente. Mas quem poderia imaginar que uma girafa? Uma das primeiras regras em um parque de safari é manter as janelas fechadas, para evitar que animais grandes enfiem a cabeça no carro ou causem problemas. Não é um conceito complicado, mas parece ser um desafio para algumas pessoas. Este vídeo mostra o momento em que uma mulher, especialmente desatenta, faz algo particularmente imprudente no parque de safari West Midland, no Reino Unido. Enquanto uma girafa curiosa estica a cabeça para fora da janela em busca de comida, a mulher no carro decide, de forma perplexa, começar a fechar a janela. O que você acha que acontece quando você fecha a janela de um carro na cabeça de uma girafa? Bem, o vidro se quebra em todos os lugares, o que é um resultado inesperado, mas a outra possibilidade é que a cabeça da girafa fique presa na janela. Nenhuma dessas opções é boa, especialmente para a girafa, que acaba com a cabeça esmagada e o vidro quebrado por todo lado.